Fala pessoal, beleza? Vamos continuar nosso estudo aqui de geometria analítica. A gente tem visto então que geometria analítica vai estudar os pontos e como que a gente vai começar a formar figuras com os pontos. Ponto então é algo que está dentro de um plano cartesiano, que tem seus quadrantes, é delimitado ali pelos eixos, eixo na horizontal abscissa, x, eixo x ou OX por causa da origem ali, o OX de origem, ou então o eixo das ordenadas que é a vertical, está mexendo com y ou OY. Temos ali os quatro quadrantes, que a gente fica bem habitual. E dentro do plano cartesiano é onde a gente vai localizar o nosso ponto. Está nessa região e ele tem coordenadas. Coordenadas são a localização daquele ponto a partir da referência, a partir da origem, em o quanto você vai andar ali para o x e o quanto você vai andar ali para o y. Beleza? Então todo o nosso assunto vai mexer ali com o ponto. O que a gente vai ter, o outro objeto de estudo aqui é como que esses pontos estão se relacionando para formar figuras. Então a primeira mais simples que a gente pode pensar é a distância entre dois pontos. Se eu pego, por exemplo, um ponto localizado aqui, nesse caso o primeiro quadrante, mas serve para qualquer quadrante. Ponto A e o ponto B, ele tem suas coordenadas, suas referências aqui. O valor do seu x no B, ao tanto que você andou para lá. Quando eu digo x aqui, eu estou generalizando. Posso colocar qualquer número que esteja nesse quadrante. Ou y aqui, está na localização aqui. O que eu quero calcular aqui? A distância entre esses pontos, ou o tanto de espaço que eu percorri entre esses dois pontos, o tanto de espaço que existe. O método que a gente vai usar é um método da geometria. O que eu posso pensar? Se eu pensar que aqui está de forma angulada para ficar mais fácil, porque se eu tenho dois pontos assim, a distância entre eles é muito simples, é só ver o quão eles estão afastados aqui no seu x. Se eu tivesse dois pontos assim, a distância entre eles é o tanto que eles estão afastados no y. Agora, se eles estão inclinadinhos aqui, que é o caso desse aqui, aí pode complicar um pouco mais para saber qual é a distância entre eles. Mas, o que a gente vai utilizar aqui? A gente pode pensar que eu posso formar um triângulo retângulo aqui entre eles. Um triângulo retângulo. É bom triângulo retângulo porque triângulo retângulo te dá a ideia de Pitágoras para poder achar a medida dos lados. Então, olha, esse lado aqui desse triângulo, ou esse cateto desse triângulo, a gente pode falar que seria xb menos xa. Esse pedaço aqui, xb menos xa. Vamos colocar um número? O número talvez facilite. Vou colocar um outro plano aqui. Tá o ponto aqui e o ponto aqui. Então vamos supor que nas coordenadas aqui seja 6, aqui seja 3. Nas coordenadas aqui pode ser 10, aqui pode ser 4. 4, vamos colocar 6. Beleza? Então olha, a ideia é tentar formar um triângulo. Então esse triângulo que eu estou formando aqui, ele vai ser interessante para mim. Então, a sua base aqui, olha, esse cateto seria 6 menos 3. Então, a nossa base aqui fica 6 menos 3, que vai dar 3. A nossa altura, a gente pode falar que é como se fosse 10 menos 6, que aqui vai dar 4. O tamanho disso, o tanto de espaço que você percorreu. Ou então, você pode falar que seria YB menos YA. E aqui, para a gente achar a hipotenusa, que seria o caso da distância entre esses pontos, a gente pode fazer aqui Pitágoras, então. Pitágoras fala que eu tenho que pegar esse cateto ao quadrado, esse cateto ao quadrado, isso é igual a hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de D. Então pega esse aqui, esse lado ao quadrado, então fica xb menos xa ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, esse outro cateto a gente chama de yb menos ya, e isso ao quadrado tem que dar a hipotenusa ao quadrado, então D ao quadrado. Então aqui nasce a fórmula de distância entre esses pontos, porque eu generalizei. Eu coloquei uma coordenada x de um ponto, coordenada x do outro, coordenada y de um ponto, coordenada y do outro. Então aqui é tranquilo, como se fosse Pitágoras mesmo. 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso é igual aqui a minha hipotenusa ou a minha distância aqui ao quadrado. Então a gente faz aqui, dá 9 mais 16 dá 25. Então a distância aqui vai dar 5. Funciona muito bem, essa distância aqui, esse pedaço aqui vai dar 5. Funciona muito bem quando ele generaliza também e joga nas informações.
Então, até para deixar um pouco escrito melhor, a gente costuma deixar assim, ó. Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado é igual a sua distância entre esses pontos ao quadrado. Então aqui está a forma genérica para a gente poder achar a distância entre dois pontos. Eu sempre vou pegar a diferença entre x de cada coordenada, de cada ponto, e a diferença entre y de cada ponto também. Eleva ao quadrado, vai dar um número. Como eu estou calculando distância, distância é um único número só. Lembra que quando eu mexo com pontos, são dois números. Um ponto está relacionado com seu x e com seu y. A distância é apenas um único número só, que é o tamanho ali, é o módulo ou o tamanho da distância entre dois pontos. Então aqui é simples, é só mexer com essa fórmula. Nasce de Pitágoras o conceito, mas a gente nem vai ficar pensando mais em Pitágoras. A gente só pega a variação do x, variação do y, eleva ao quadrado, somos 2. Isso dá a distância ao quadrado. Só lembrar no final de tirar a raiz para poder achar a distância completa. Tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui, super simples. Então vamos supor que eu te dei um ponto qualquer e normalmente os exercícios eles não vão querer ficar desenhando muito no plano cartesiano, só vão te dar as coordenadas desse ponto e perguntei direto, qual que é a distância de A até o ponto B? Aqui eu não tenho nenhuma noção de como são esses pontos A e B, porque eu coloquei as coordenadas. Se eu quiser colocar isso num plano, para tentar visualizar, pode também. Alguns exercícios eu vou recomendar, principalmente exercícios que a gente for fazer ali com 3 pontos, em que eu vou querer mexer com um triângulo que a gente for formar. Aí é interessante talvez a gente colocar num plano cartesiano para a gente poder visualizar. Mas se é apenas a distância entre 2 pontos só, aí é tranquilo, é só pegar suas coordenadas e fazer a distância entre eles. Então a distância de AB, que a gente pode escrever assim, vai ser o quê? Vai ser a variação do x, vamos lá, é Δx ao quadrado mais Dy ao quadrado, isso é igual a distância ao quadrado. Então, variação do x, pode pegar 5 menos 2 e elevar ao quadrado. Posso pegar o contrário? Se eu quisesse começar por A, poderia fazer 2 menos 5 e elevar ao quadrado? Pode, tanto faz. Isso não vai alterar, não altera o sinal e não altera o valor. Mas aqui, olha, já que eu comecei pelo B, faz 3 menos menos 1. 3 menos menos 1, porque é sempre um menos o outro. É um menos o outro ao quadrado. Isso é igual a distância ao quadrado. Poderia ter feito menos 1 menos 3 elevado ao quadrado? Poderia. Dá tudo na mesma por causa desse quadrado aqui, que deixa tudo positivo. E o número sempre vai ser igual. Então vamos lá. 5 menos 2 é 3, 3 ao quadrado é 9. Mais 3 menos 1 é 4, 4 ao quadrado é 16. Isso é igual a D ao quadrado. 9 mais 16 é 25. Então a distância aqui deu 5. Na cagada a gente conseguiu uma distância bonita, mas pode aparecer aqui a raiz de qualquer coisa, raiz de 12, raiz de 19, não há problema nisso, tá? Então até a geometria analítica vai mexer com muitas raízes meio estranhas como distância, mas não tem problema, desde que não dê algo negativo, mas nunca vai dar negativo, porque aqui sempre vai ser uma soma positiva. Diretão, é só aplicar a fórmula, só aplicar o conceito. Pega um x menos o outro, eleva ao quadrado, um y menos o outro, eleva ao quadrado, soma os dois e depois lembra de tirar a raiz, fechou, acabou a distância, tá? Como que eu vou te complicar isso? Olha o próximo exercício. Posso te dar um exercício assim, olha, vamos supor que eu te dei no português, falando assim, eu tenho um triângulo ABC, cujos vértices são essas coordenadas, o A, o B e o C. No C especificamente, eu não sei o valor de x, mas eu quero encontrar esse valor de x de forma com que esse triângulo que eu formei seja isósceles. Ou seja, tenham dois lados iguais, ou seja, em que a medida do lado AC seja igual à medida do lado BC. Tá? Então, posso te falar assim, ou te dar essa informação direto, em que AC é igual a BC, a medida desses dois lados desse triângulo são iguais, ou então é um triângulo isósceles e ele é isósceles com esses dois lados aqui, tá? Então, te disse isso. Como que eu transformo isso em geometria analítica? A gente vai pensar aqui que eu tenho que usar o princípio. Aqui é o princípio da distância que a gente está usando. Então, no princípio da distância, a gente vai pegar assim, ó, o lado AC tem que ser igual ao lado BC, em termos de distância, em termos de tamanho. Então, a gente faz a distância de AC. Distância de AC ao quadrado é igual a variação do x, então vai ficar x menos 1 ao quadrado, soma com a variação do y, menos 2 menos 3 ao quadrado, que é sempre um menos o outro. Isso vai dar a distância de AC. Então, deixa aqui por enquanto assim, ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, ainda vou permanecer com x menos 1, porque isso aqui é um produto notável, tem que desenvolver, mas espera um pouquinho. Menos 2 com menos 3 vai dar aqui menos 5 ao quadrado mais 25. Dá um stop aqui. Por quê? Porque aqui, como você tem um x de incógnita aqui também de incógnita, a gente não consegue sair do lugar. Teria que desenvolver, mas espera um pouquinho.
Por quê? Dentro do outro conceito, o BC também eu tenho que achar a sua distância. Então a distância de BC ao quadrado é igual a x menos 2 ao quadrado mais menos 2 menos 5 ao quadrado. Então, desenvolvendo aqui, vai ficar x menos 2 ao quadrado. Menos 2 com menos 5 vai ficar menos 7 ao quadrado, mais 49. E o que a gente falou? A gente falou que as duas distâncias são iguais. A gente falou que os dois lados são iguais. Já que eles são iguais, eu posso igualar os dois aqui. Então, vou igualar essa parte com essa parte. Mesmo tendo um quadrado aqui, mas eles se ignoram. Então, vai ficar assim, x menos 1 ao quadrado mais 25 é igual a x menos 2 ao quadrado mais 49. Então, o que a gente pode fazer? Aqui dá para desenvolver já. Jogo só o 25 para lá e desenvolve o x menos 1 ao quadrado. Lembra que é produto notável. x2, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu já vou jogar o 25 para lá. E aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Jogo o 25 para lá, vai ficar 49 menos 25, vai dar mais 24. E aqui a gente vai cortando o que der para cortar, jogando número para lá, x para cá, corto o x2 com esse x2, jogo menos 4x para cá, vai ficar menos 2x, mais 4x, mais 1 vou jogar para lá. 4 mais 24 é 28, com mais 1 que fica menos 1, 27. Aqui vai ficar 2x positivo, é igual a 27. Então x vai ser 27 sobre 2 aqui, que pode deixar em fração, mas se quiser colocar em decimal, é 13,5. Então pronto. Para o x atender, para atender essa condição de isso aqui ser um triângulo com esses vértices e tudo mais, de forma que seja isósceles aqui, o seu x tem que ser especificamente 13,5. Então, olha, é um exercício um pouco mais complexo, mas a gente usou o princípio da distância. O que o exercício te deu? Que esses dois lados têm a mesma distância. Então, tem que pegar a distância entre eles, faz a distância entre eles e iguala. Nesse caso aqui, a distância entre eles eu não sabia um valor certinho. Poderia ter dado um valor bonito, um valor fechado, para depois jogar aqui e substituir. Tem exercícios assim também. Ou então, joga desse jeito e já joga na igualdade. Então, vão começar a fazer exercíciozinhos e vão ir com calma, porque distância entre dois pontos é um dos pilares da geometria analítica, que é uma das coisas mais importantes que você precisa saber, tá? E que dá base para outras coisas. Então, vão mais exercíciozinho para a gente aí.